Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais um Doutora Drag e hoje viemos falar sobre bem viver com Thiago. Doutora Drag! Antes da gente ir para o assunto e tudo mais, só se apresente para a galera entender quem é você, seu trabalho e por que você tem a ver com bem viver, né? Olá pessoal, olá Dimitra, é um prazer imenso estar aqui. Eu sou Thiago Ávila, eu tenho 33 anos e há pelo menos 14 anos eu escolhi como grande propósito de vida colaborar com a transformação do mundo, e o bem viver, o ecossocialismo são um presente nessa caminhada aí que trouxeram ferramentas e instrumentos para fazer isso coletivamente, com indígenas, com povos camponeses, com povos das periferias, com a luta contra as opressões, com a luta socioambiental. E tem sido uma caminhada maravilhosa que tem trazido cada dia pessoas mais incríveis e mais contagiantes e mais entusiasmantes para isso. E eu sou muito grato a essa caminhada e fico muito feliz de estar aqui compartilhando essa mensagem com vocês e criando cada vez mais pontos, né? A gente precisa cada vez criar mais pontos. Então, pessoal, olha só, Thiago, ele não queria ser, mas ele virou youtuber. Ele fala também no canal dele sobre bem viver. E aí eu trouxe para vocês assim, algumas questões só para introduzir vocês no que é o bem viver, quais leituras vocês podem fazer. E aí vocês acompanham o canal do Thiago. Vou deixar algum vídeo aqui para já dar um link para vocês e deixar também aqui embaixo para vocês entenderem de toda a trajetória do que ele já vem falando há certo tempo. Primeira pergunta, né? O que é o bem viver? Acho que as pessoas precisam entender o que é o bem viver para depois a gente fazer umas correlações e algumas dúvidas que algumas pessoas têm. Eu acho que a gente pode partir daí. Isso é muito massa, Dmitry, porque as pessoas perguntam isso mesmo, assim, que negócio é esse de bem viver que agora a gente tá vendo cada dia mais, né? E no fundo, quando a gente explica o que é, as pessoas muitas vezes se dão conta de falar, olha, eu já vi exemplos disso práticos na minha vida, né? Principalmente quem tem convivência com povos indígenas, com comunidades tradicionais, né? Vê muito isso, né? Porque no fundo, o bem viver, ele se afasta muito de uma concepção meramente teórica, né? A gente está falando de uma coisa que demanda prática, demanda vivência também. A praxis, né? E no fim das contas, se a gente for pegar a etimologia mesmo da palavra, né? A gente viu na experiência da América Latina o bem viver vi como referência do Buen Vivir mesmo, a partir de uma formulação do Equador, de resgatar o conceito do povo quechua, do Sumacausai, que é aquela ideia do bom, do belo, da forma de conviver, de bons conviveres, né? Isso deu origem ao termo Buen Vivir. E na Bolívia foi o contrário, o Sumacamanha também, e aí a dos povos Aymara, também nesse mesmo sentido, todo nesse sentido de bons conviveres, de encontrar beleza nas coisas, de forma de integrada da sua vida própria, da sua vida individual, de se entender enquanto pessoa, mas se entender também na sua relação com a sua comunidade e na relação dessa comunidade com a natureza também. O Sumacamanha, que na Bolívia foi traduzido como Vivir Bien, que já é um pouquinho diferente. E a gente tem vários outros exemplos em vários outros lugares, os povos Guarani aqui, que são uma grande referência, principalmente aqui no Brasil, né? Apesar dos povos Guarani estarem em vários países aqui da América do Sul, eles trazem muito a ideia do Tecoporã, que é o bom e o belo, que é obtido a partir do Yanderecó, que é o seu modo de vida cotidiano, né? Então, são coisas maravilhosas que a gente traz, tanto da perspectiva indígena, mas que bebe de várias outras fontes, bebe também do Ubuntu da África, bebe também do Swadesh na Índia, da autossuficiência, e cada vez mais essa nova síntese de conectar a luta dos povos, a ancestralidade dos povos e aquela identidade, não no sentido identitarista, né? Mas no sentido de fortalecer aquele território, fortalecer aquela relação comunitária bonita, importante, foi se conectando cada vez mais com perspectivas ecossocialistas, de transformação de modelo, de lidar com uma população urbana, com modo de produção e reprodução da vida, foi se relacionando cada vez mais com todas as demais pautas também, com a luta contra todas as opressões, cada vez mais, com luta por cidades sustentáveis, com luta por grandes transições ecológicas. Então são universos impressionantes, assim, que no final das contas o bem viver é isso. Imaginem outra sociedade diferente de tudo que o capitalismo nos colocou como natural. Aquela sociedade onde a felicidade é o cotidiano, né? Onde as coisas mais bonitas não são a partir da acumulação, né? Não são outros conceitos de abundância. A gente quer ter abundância de felicidade, a gente quer ter abundância de convivência comunitária, a gente quer ter abundância de natureza à nossa volta. O bem viver vai numa direção assim. Enquanto o capitalismo vai no oposto, né? Já é só para destruir tudo, e aí eu só vou ficar virando o microfone aqui, pessoal, não se estranhe, mas é pra gente captar o áudio da melhor maneira possível.
se a gente está falando aí que o capitalismo já vai numa outra vertente da destruição e tudo mais, o bem viver tem uma outra área. As pessoas também confundem muito o ecossocialismo com o bem viver, porque na verdade assim são umas pautas aparentemente, para quem não aprofundou, aparentemente é similar no sentido da coletividade, de grupos, de viver em sociedade. E aí, como que a gente estabelece essa diferença entre ecossocialismo e de bem viver? E como eles também se correlacionam, né? Isso é super importante, Dimitra. Porque no fim das contas, uma coisa necessariamente para se realizar, ela precisa muito da outra. Porque se a gente for pensar, o bem viver existe muito antes da teoria socialista no geral, né? Então, os povos originários estão aqui, muito antes de nós, inclusive, formulando sobre bons conviveres, sobre seu modo de vida, integração com a natureza, né? Enquanto o ecossocialismo ele vem a partir de uma perspectiva marxista mesmo, de compreender a necessidade de fazer uma revolução, de transformar as novas formas de produção e reprodução da vida, e que essas formas de produção e reprodução da vida têm que estar conectadas e submetidas ao ecossistema. Então a gente coloca que a gente precisa pensar uma nova relação de produção que considere a natureza como um fator fundamental e que promova uma regeneração do nosso planeta, nesse caso, promova a transição energética, promova todas essas coisas, e que a gente fala em acabar com a sociedade de classes mesmo. Enquanto o bem viver, ele traz vários conceitos que não necessariamente vêm da teoria marxista e que em determinado momento estava inclusive muito distante, porque as pessoas tinham dificuldade em entender isso. De um lado a gente via povos originários nos seus territórios e compreendendo o socialismo como uma perspectiva eurocêntrica que vinha da Europa, de pessoas, de homens brancos, europeus ali, formulando, pensando teoria às vezes a partir do operário das fábricas europeias. E do outro lado a gente via socialistas que não conseguiam compreender os povos indígenas, os povos quilombolas, as populações tradicionais, como sujeitos revolucionários, que são a vanguarda ali, onde estão enfrentando, principalmente aqui no nosso continente e no sul global no geral, as faces mais duras, mais cruéis, mais brutais do capitalismo, né? Então, no fim das contas, o bem viver nessa síntese diferente, ele bebe também do ecossocialismo, mas tem diferentes visões de bem viver. É um conceito que está aberto, é um conceito que está, inclusive, em disputa. Então, o conceito que eu gosto de tratar como conceito do coração. Corre o risco de ser banalizado, né? Exatamente. Tem muita gente que pensa isso, né, Dimitra? Que pensa o bem viver como viver melhor, acumular, você ter 3 carros na garagem, você ter uma piscina, você ter sei lá o quê, acumular bens, né? Porque a ideia até mesmo daquela perspectiva de uma esquerda que não tem um compromisso revolucionário, de mudança, sei lá, cria uma ideia de um bem viver, metilelê no sentido de desenvolvimento sustentável. Vai começando a usar, deturpando o conceito original do bem viver. Exatamente, capitalismo verde, né? É uma coisa super interessante. O bem viver ele sempre vem com isso, uma crítica muito forte ao desenvolvimento em si. Não é ao desenvolvimento predatório, não, mas inclusive ao desenvolvimento sustentável, porque o bem viver traz essa ideia de outro conceito para que supere o desenvolvimentismo. E é uma coisa muito massa, assim, a gente vê várias formulações de bem viver. Quando a gente pega, por exemplo, o livro do Alberto Acosta, que é o Bem Viver, né, da editora Elefante, né, que é aliás, a editora Elefante tem muitas formulações de valores, né? Elefante, autonomia literária e Boitempo. Exatamente. São editoras que a gente deve sempre apoiar. Excelente. Olha, acho que você já deu um geral e eu só pensando assim, a gente tem muito que aprender com os povos originários. São pessoas, deixa eu virar aqui para pegar o áudio, meu Deus, são pessoas, né, que estão aí desde sempre cuidando da natureza, cuidando das florestas. A Amazônia passou por tudo que passou aí e tem passado ainda. A gente, na verdade, as pessoas também viraram os olhos para a Amazônia agora como se tivesse agora acontecendo alguma coisa, como se não tivesse acontecido nada no passado, e a gente sabe que não é verdade. O pessoal do Equador passou por um processo aí revolucionário, maravilhoso, e deu para acompanhar pelos stories seus. Eu não saberia, por exemplo, que a grande mídia não pautou isso da maneira que deveria ter sido pautado. Enfim, eu acho que esse vídeo aqui é só para poder trazer vocês, para introduzir no que é o bem viver. A referência do livro do Alberto da Costa também vou deixar aqui para vocês. O canal do Thiago, eu ia falar da Sabrina e do Thiago, porque tem um vídeo lá no Tese 11 também sobre bem viver, e aí vocês até pautam a diferença entre bem viver e ecossocialismo, então fica bacana de trazer essas diferenças. Enfim, mais alguma coisinha só pra gente amarrar, pra as pessoas não ficarem perdidas? O que você queria pautar? Massa, Dimitra, é que as pessoas têm uma ideia, às vezes equivocada, de que ao falar de bem viver, inclusive ao falar de ecossocialismo,
a gente está falando de uma ideia elitizada, de agroecologia para ricos, de uma esquerda branca e tal, sendo que na verdade a gente está falando de uma coisa mais enraizada nos territórios, impossível, porque é uma formulação que parte do sul global, que parte dos povos que estão na ponta, os povos que mais sofrem com a destruição ambiental, os povos que são os primeiros a ser afetados com o desastre ambiental planetário, que é quem está onde o agronegócio avança com seus tratores, onde as queimadas atingem, são as pessoas que sofrem com onda de calor, são as pessoas que em enchentes perdem suas casas, são as pessoas que comem mais comida envenenada por falta de acesso e falta de renda suficiente, são as pessoas que num desastre ambiental planetário são as primeiras a ter que se tornar refugiadas climáticas. Então, no fim, a gente está falando de algo que parte dos povos, que é o oposto de uma esquerda tradicional, e com todo respeito à esquerda tradicional, mas é uma formulação que parte dos de baixo, parte do enraizamento que, infelizmente, muitos setores hoje que pensam a transformação do mundo ainda não têm esse enraizamento, e que traz uma perspectiva de totalidade também, porque no final das contas fala de uma sociedade que precisa necessariamente ser anticapitalista, que precisa necessariamente ser anti-LGBTfóbica, ser antirracista, ser antimachista, no final das contas precisa ser anticolonialista no geral, não pode ser xenófoba sob nenhuma forma, tem que reconhecer a identidade das pessoas, não no sentido identitarista, mas valorizar. Identitarismo, olha, tem vídeo da Sabrina, tem vídeo meu e do Jones, que foi semana passada, a gente gravou aqui também, então você já vai conectar um assunto com o outro do que o Thiago está falando. Exato, e no fim das contas as pessoas pegarem as diferenças que as pessoas têm, não para negar elas ou para submeter e colonizar de outra forma, mas florescer nessas diferenças, né? Isso não ser indicador social de você ter acesso a uma vida digna, mas isso ser o melhor do ser humano, sabe? Que faz o ser humano brilhar, que faz a nossa relação com a natureza ser tão incrível e o nosso potencial. A gente tem muito potencial. Uma coisa que eu sempre falo, né, Dmitry? Nós estamos diante da grande batalha do nosso tempo. Assim. Nós estamos decidindo agora se o capitalismo que falhou no mundo vai, ao ir para o buraco, vai levar a humanidade e a natureza junto. E nós estamos dizendo que não, que nós vamos derrotar esse sistema, vamos superar ele e vamos ter tempo de construir uma outra sociedade no lugar. E o bem viver, ele vem como presente. Por isso que a gente fala muito, a gente quer construir uma sociedade do bem viver. Uma sociedade que acaba com a exploração, que acaba com todas as opressões e acaba com a destruição do planeta. Isso é missão de vida para tanta gente, isso empolga muito. E por isso que eu fico feliz de falar sobre isso sempre, né? Sempre massa, cada vez mais pessoas falando, poxa, eu nem sabia que eu tinha tanta afinidade com essa formulação do bem viver, sabe? Eu nem sabia que eu era ecossocialista e não sabia, né? Isso é muito massa de ver. Enfim, gente, olha que bacana. Esse aqui, então, é um debate que eu acho que vocês podem partir do conhecimento e depois levar isso para a prática, sei lá, seja em coletivo, seja em organização, sei lá, qualquer tipo de organização que você tem local. Se não existe local, você também pode buscar trazer isso. Isso é uma dica que a gente deixa para vocês. Enfim, se organizem e levem teorias à prática na sua atividade diária, porque sem prática, teoria não vale nada. Exatamente. E é o que a gente chama de praxis. É isso. Um beijo, obrigadão. E um beijo para vocês e tchau, tchau. Valeu, pessoal.